Estamos de volta com mais um Depois da Aula e hoje estamos conversando com o professor e coordenador do Núcleo de Estudos de Histórias em Quadrinhos do FIAM-FAAM, que é o professor Giovanni. Como é o seu sobrenome? Pagliuzzi. É muito difícil para mim, desculpa. E a gente estava conversando um pouco no outro programa sobre o Núcleo. O que você tem para falar dele, para retomar para as pessoas ainda que não viram e não sabem desse projeto? Sim, claro. Bom, o Núcleo de Estudos de Histórias em Quadrinhos da FIAM-FAAM Centro Universitário é um núcleo acadêmico, primeiramente. O que acontece? O que acontece no núcleo? Ele é uma extensão. Ele é uma extensão para o aluno depois da aula, né? Como é esse programa. Então, o que o aluno faz dentro do Núcleo de Estudos de Histórias em Quadrinhos? Ele produz artigo científico, ele produz uma possível iniciação científica e ele pode ir para congressos tanto nacionais quanto regionais. Além disso, o núcleo ele faz palestras. Inclusive você está convidada, todos os nossos amigos aqui estão convidados para as palestras. Nós fazemos palestras em nível de profissionais do mercado e profissionais acadêmicos. Nós fazemos essa mescla para o nosso aluno de comunicação e de todo o complexo FMU tenha uma noção do que é mercado e do que é teoria. E, além das palestras, nós temos uma parceria com a Cinemateca FIAM, que nós vamos apresentar todas as terças-feiras do mês de maio um filme e vamos fazer uma crítica do filme ao final. Ou seja, no final do filme acabou, plateia, professores criticando, fazendo um levantamento do que foi assistido. Vai ser muito interessante isso. Todas as terças à noite, auditório do Ana Rosa. Ah, que legal. Eu vou estar presente, hein? Ótimo. No primeiro programa a gente deu uma geral, né, sobre o que era o núcleo, histórias e quadrinhos, enfim. Agora vamos detalhar mais um pouquinho. O que você tem para me dizer sobre caracterização e personificação dos personagens das histórias em quadrinhos? Ótimo. E uma possível adaptação no cinema, né? Porque assim, todo o super-herói, a pessoa que produziu o super-herói, a heroína, o herói, o vilão, ele teve meses de planejamento. O que é esse planejamento? É a construção e a caracterização da personagem. O que é isso? Você começa com o perfil físico, vai para o perfil psicológico, depois o perfil social. Então, você tem vários tipos de perfis dentro de uma única personagem que ela pode ser mais complexa daquilo que você está visualizando. Então, é praticamente como montar um personagem, um personagem de filme. Só que o de quadrinho, ele permanece ad infinito. Então, vão se desdobrando histórias. Que você pode perguntar, professor, há um desgaste nessa caracterização do personagem? Sim, há. Não é à toa que eles estão fazendo a releitura das origens de personagens. Então você vê aí Batman ano 1 repersonificado. Então você está vendo várias novas roupagens de heróis, muito para ir de acordo com a condição de época. O que é a Miss Marvel, né? A Miss Marvel, se eu não me engano, ela é do Oriente Médio, homossexual, com um tom de pele mais escuro do que o geral. Então o que é? É uma condição de época. A Miss Marvel é um complexo do multiculturalismo. Então, os criadores estão pensando na condição de época e está tudo indo de acordo. Nesse sentido, vamos falar um pouquinho sobre a Mulher Maravilha. Ai, meu Deus. O que você tem a dizer sobre ela, sobre a caracterização, sobre a história? Como é que os criadores levaram isso para o cinema, inclusive? Claro, olha, a Mulher Maravilha, a criação dela é um pouco inusitada. Quem criou a Mulher Maravilha foi um psicólogo, foi um psicanalista clínico. E ele criou a Mulher Maravilha e, se você perceber as primeiras características dela, era de passividade e de sadomasoquismo. Então a Mulher Maravilha, ela sempre apresentava nos começos das capas e das narrativas, ela amarrada num, sei lá, num pau, amarrada no chão, amarrada ajoelhada. O que é isso? Isso é o fetiche masculino. Então, foi um psicólogo que criou isso. Então, não podemos determinar que o psicólogo é machista na nossa condição de época. Não, mas ele entendeu algumas características da heteronormatividade na época e colocou essas vontades na frente de uma personagem feminina. Mas não foi só isso.
ele quis, por meio da personagem feminina, rebater essas vontades psicológicas. Então, a Mulher Maravilha ela foi criada nesse contexto. Agora, se você for ver hoje nos filmes, o que é a Mulher Maravilha? Ela é a poderosa, mas não apenas como heroína. Ela é a poderosa na condição social de defesa geral das mulheres, de defesa geral do igualitarismo. Do empoderamento, né? Do empoderamento. Aí o que é um empoderamento? É o igualitarismo entre homem e mulher. Você pode ver que a Mulher Maravilha, nesse primeiro filme dela, professor, spoiler. Não, é uma concepção de narrativa que eu vou ter. Você pode ver que ela vai bater de frente com homens da época da Primeira Guerra Mundial. Cara, a Primeira Guerra Mundial era homens, homens e homens no poder, homens. A mulher está lá apenas para ficar na casa dela. E acoplaram a personagem Mulher Maravilha numa condição de época de hoje, na Primeira Guerra Mundial, e vamos ver o que vai acontecer. Essa personificação é muito forte. Por isso que eu estou esperando ansiosamente, como você, para assistir o filme. Agora, um que está todo mundo querendo assistir é Logan, né? Ninguém quer perder. Nossa. E quanto à narrativa de Logan? Olha, a narrativa de Logan é muito interessante, porque, para começo de conversa, vamos para o conteúdo de produção cinematográfica. Para começo de conversa, quais são as referências para produzir o filme Logan? Professor, os X-Men... Não. Para você ter uma ideia... a plateia pode ter assistido isso. Qual que é uma referência do filme Logan? Por incrível que pareça, o filme Pequena Miss Sunshine. A Pequena Miss Sunshine é meu filme preferido, viu? Preferido da vida, eu não sabia disso. E ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Por quê? Se você assistir Logan, você vê que é uma viagem de carro. E o que é Pequena Miss Sunshine? É uma viagem de carro com um idoso. O idoso morre no meio do filme. Vocês não perceberam isso? Quem que é o idoso que morre no Logan, no meio do filme? Professor Xavier. Então, você tem que entender que as referências, às vezes, não saem diretamente do X-Men. Se você ver a entrevista do próprio Hugh Jackman, ele fala que a maior referência dele para fazer esse filme é os filmes do Clint Eastwood. Que é o quê? O cara velho, rabugento, heteronormativo, ataca a criança. Not okay, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É aquele cara que já está vendo o seu fim se aproximar. Só que mesmo assim não baixa as garras. As garras continuam em pé. Então, são várias referências que você pode ter no filme, que inclusive o próprio diretor e o próprio produtor falam, que, você olha e fala, da onde que eles tiraram isso? Não foi dos X-Men. O último filme é uma obra de arte totalmente desconectada. Por quê? Porque é um filme de encerramento de ciclo. Logan é encerramento de ciclo. Pode perguntar para a plateia, pode perguntar para todo mundo que está aqui na mesa. É o melhor filme de todos os X-Men, porque encerra um ciclo. E a plateia tem uma pergunta também para fazer para o professor Giovanni, né? Professor, o núcleo de HQ, ele está integrado de alguma forma com os outros núcleos da instituição? Bom, isso é muito interessante. Sim, ele está integrado a todos os núcleos de instituição. Inclusive, a nossa primeira parceria foi com o NEMA, que foi o Núcleo de Estudos de Meio Ambiente, que esse núcleo foi um pouco itinerante, que nós fizemos uma palestra sobre Monstro do Pântano, lembra disso? A palestra do Monstro do Pântano em parceria com o NEMA de Meio Ambiente, para falar o que o Monstro do Pântano influencia na sustentabilidade do mundo global. Isso na narrativa do Monstro do Pântano. E aí nós criamos um tipo de conscientização ambiental na palestra, entendendo que o Monstro do Pântano é uma repercussão da natureza temível. Aquilo que se teme da natureza se estraga. Então, essa parceria com o NEMA aconteceu. Fizemos uma parceria com o NUGE, semestre passado, que é o Núcleo de Gênero e Sexualidade, que nós tratamos a questão do empoderamento e do feminino nas heroínas de histórias em quadrinhos. Aí nós trouxemos a Dani Marino e a Andréa Correia para falar das representações femininas das histórias em quadrinhos, e o maior recorte foi a Mulher Maravilha. E o NUGE estava junto. Nós vamos trabalhar, por exemplo, com o NERA, que é o Núcleo de Estudos Raciais, Étnicos Raciais, para tratar os super-heróis negros. Isso ainda está em fase de construção. Vamos trabalhar bastante com Pantera Negra, tá? E algumas outras perspectivas de horizonte.
talvez também com índios, né? Nera, Nuge, Nema, e estamos acontecendo. O Picles, que é são os cursos de extensão da faculdade. Para quem não sabe ou não lembra, o Picles, que é o curso de extensão da faculdade, que tem várias temáticas, estão abordando a produção de artigo científico no formato em comunicação para quadrinhos. Então, está rodando, está tendo giro e a galera está apreciando bastante. E quanto ao João e o Leonardo, que fazem parte, né, desse projeto, quais são os temas científicos que os dois levaram para esse ano, que pretendem fazer? O João, primeiro. Eu tinha muito interesse de pensar arquitetura dentro das histórias em quadrinhos. Por exemplo, no ano passado, quando a gente fez sobre o Demolidor é uma própria consequência da cidade que ele vive, assim como o Justiceiro. São duas séries que mostram na Netflix, são cidades violentas. Então, a cidade excludente, ela gera uma consequência que gera um super-herói e um super-vilão. O próprio Rei do Crime ele também é. Quando teve essa adaptação para o quadrinho com Netflix, mostra o Rei do Crime querendo pensar a cidade novamente. Ele quer fazer uma Hell's Kitchen muito mais segura, com a visão dele. Então, a cidade ela é uma influência muito grande para a criação do próprio personagem. Daí a gente pensa no próprio psicológico e trabalhando todas as questões. Por exemplo, se uma cidade ela é muito violenta, principalmente para uma mulher, você vai ter uma heroína que vai precisar ter um papel muito forte, assim como vários outros grupos sociais. Então isso é muito importante, isso é um tema que eu gosto muito. Eu até conversei com o Giovanni, tá? A gente estava pensando em fazer sobre o Demolidor, o papel social da cidade na representação do próprio personagem. Isso. Nossa, agora que você falou, é interessante, porque toda vez que a gente lembra de um super-herói, seja ele qual for, no desenho animado, num filme, alguma coisa, a gente sempre remete à cidade onde ele está. Então, legal, gostei. E você, Leonardo? Eu tenho muito interesse em trabalhar com a questão política dos quadrinhos, como, por exemplo, no V de Vingança. Trabalhar a questão da anarquia, que é muito bem tratada nos quadrinhos e no filme não muito bem. Acho que os quadrinhos independentes trabalham muito bem nisso, como, por exemplo, o Persepolis, trabalha a questão de uma garota da Síria, né, se eu não me engano, e do Maus, que é tratado os nazistas como ratos e os americanos como gatos. Eu acho que os quadrinhos independentes trabalham muito bem isso, muito mais do que as editoras principais. E é uma questão que hoje envolve muito a sociedade, o mundo inteiro. Nossa. Só uma deixa, pode... Não, claro. Ele falou do V de Vingança. Esse pode ser um artigo desdobrado. E nós temos dentro do núcleo já que o Jefferson, que é um aluno nosso, não sei se está aqui na plateia, ele vai falar sobre o V de Vingança numa perspectiva sociológica de Hannah Arendt. Então já é um outro recorte de sociologia, tá vendo? Então tem muita gente... São várias abordagens, né? Várias abordagens. Então tem muita gente do jornalismo e do rádio e TV que descamba para a sociologia com um corpus de história em quadrinhos. E isso é ótimo, porque você está pegando outro campo também. E a plateia? Tem mais uma pergunta. Professor, existe alguma relação entre quadrinhos e storyboard? Quadrinhos e storyboard? Storyboard é que você diz na pré-produção de filmes, né? Sim. Total. O que é a arte sequencial, gente? A arte sequencial é a narrativa contada de quadro a quadro. Se a narrativa é contada de quadro a quadro, o storyboard é uma arte sequencial. A diferença é que o storyboard é um recorte cru e a história em quadrinho já é um produto final. Então, a história em quadrinho em fase de crescimento... lembrei, Yara, que nós falamos no outro programa, a história em quadrinho em fase de crescimento, que tem que ter um cara que preenche o balãozinho e o cara que desenha tudo, já é a estrutura, o esqueleto do quadrinho como storyboard. Então, sim, para quem perguntou na plateia, é uma aproximação totalmente umbilical entre storyboard e histórias em quadrinhos. A gente comentou também nos bastidores sobre a 4ª Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. O que seria? Como é que funciona? Ótimo. Esse é um evento nacional que ele é sediado na USP. Então, o que acontece? O FIANFAAN Centro Universitário ele já está participando desde as 3ª Jornadas Internacionais. Que é o quê? Eles chamam acadêmicos do Brasil inteiro e do mundo para apresentação de mesas e você pode submeter o artigo por meio de um resumo. E depois você entrega o artigo. Professor, podemos participar? Sim,
o aluno FIAM-FAAM pode participar dessas jornadas internacionais, tanto como ouvinte ou como congressista. Porém, como congressista, ele não pode fazer um artigo sozinho. Tem que ter um professor junto na orientação e revisão dos textos. Esse é um evento muito importante, porque é o evento maior de histórias em quadrinhos que nós temos no Brasil sobre o recorte acadêmico. E o aluno que se interessar, procura o professor? Procura o professor, entra no site do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP. Você tem lá um link das 4ª Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. Aí, legal. Temos mais uma pergunta da plateia, por favor. Oi, professor, o que você pode dizer sobre o trabalho do Will Eisner? Will Eisner, ele é praticamente o precursor, ele é judeu, ele nasceu no Brooklyn, é judeu e foi o precursor, vai juntar com a questão do Rashid aqui. Ele é o precursor do uso do urbano, do uso das cidades como pele da cultura da personificação do personagem e da narrativa. Então o Will Eisner ele fez essa aproximação que a cidade pulsa, a cidade vive. E a cidade não é apenas ambiente, a cidade é a artéria de fluxo da narrativa do herói, da heroína, da narrativa em si e da história. Então, umbilicalmente falando, o Will Eisner fez, por exemplo, o personagem ser uma praça, ou o personagem ser uma avenida, ou o personagem ser um edifício. Então, é muito interessante você ver isso. Ah, professor, isso é inédito? Não. Quem foi o Aloysio Azevedo na nossa literatura? Se você vê, quem é o personagem principal do Curtiço da literatura? É o Curtiço. É o próprio Curtiço. Então, o Will Eisner ele trouxe essa perspectiva da literatura e começou a desenhar. E aí você tem uma perspectiva única do urbano dentro de Will Eisner. E não é à toa que ele produziu o Spirit, que toda entrada de capa do Spirit tem a ver com conotações urbanas. E quanto à música, o núcleo ele oferece alguma forma de interação com a música, quanto às histórias em quadrinhos? Olha, Yara, o núcleo ele nunca tinha pensado nisso, para falar a verdade. Só que o que acontece? Atualmente na Escola de Comunicações FIAM-FAAM está tendo uma integração muito grande com outros cursos. Então o que acontece? A galera da música, ela produz o quê? Música. Ela produz trilha sonora, ela faz adaptações. Então eu entrei, nós recebemos um informe por e-mail que um dos alunos ia fazer uma apresentação da trilha sonora dos Avengers no violino, dentro da camerata da FIAM. Então o que acontece? Vamos trazer esses alunos da música para abrir as palestras de quadrinhos com trilha sonora dos Vingadores, do Batman vs Superman, do Coringa e assim vai. E aí vai ser uma integração da escola de comunicação, dentro da própria escola de comunicações, por exemplo, rádio, TV e música, ou publicidade e música. Isso vai ser muito interessante. Então, tem muito a ver, sim, e nós estamos descobrindo isso agora. Ah, que legal, professor. Muito obrigada pela sua presença nos 2 programas sobre quadrinhos. O Depois da Aula agradece a presença de todos no estúdio, da plateia, de todas as pessoas da produção e aguardamos você até o próximo programa. O Depois da Aula fica por aqui.